poder dos ambientes. O que Jesus me ensinou sobre aquilo que molda a nossa alma. O ambiente onde você permanece determina quem você se torna. E não apenas o ambiente físico, mas também as pessoas, as conversas, a cultura, os conteúdos que nós consumimos e os lugares onde decidimos permanecer. Então, nós somos extremamente influenciáveis, né? O ambiente molda nossos hábitos, os hábitos moldam o nosso caráter e o caráter molda o nosso destino. Então, a questão de ambientes aqui, rapaziada, é sobre a gente entender quais os ambientes que nós estamos frequentando, quais os ambientes estão nos aproximando mais de Deus, quais ambientes nós estamos frequentando que estão nos fazendo crescer, tanto espiritualmente quanto emocionalmente e fisicamente também. Então isso envolve também as pessoas que nós convivemos, que é um assunto que eu vou me aprofundar mais depois. Então a gente é totalmente influenciado a viver e frequentar ambientes totalmente contrários à vontade de Deus. Vão nos afastar de Deus. Eu trouxe aqui um exemplo agora, né, também bíblico, o poder do ambiente, que está em Salmos 1:3, que diz: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Então existe uma progressão aqui, né? Primeiro, tu passa e cresce em certos ambientes, aí tu permanece e depois pertence àquele ambiente. Então, esse é o poder dos ambientes, a gente entender quais os ambientes que vão nos aproximar mais de Deus, que vão fazer com que a gente cresça no conhecimento de quem Deus é, vão fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Então, aqui, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então, aqui fala muito sobre pessoas também, né? Ambientes e pessoas, né? Então, se a gente frequenta muitos ambientes onde as pessoas não estão buscando aquelas mesmas coisas, por exemplo, se a gente frequenta ambientes onde as pessoas não estão buscando a Deus, crescimento espiritual e propósito de vida, a tendência é que nós vemos a não buscar isso também, buscar o que elas estão buscando. Nós somos totalmente influenciáveis. Nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, das pessoas que nós mais convivemos. Então a gente precisa entender, à luz da Bíblia, quais são os ambientes que nós devemos frequentar que vão favorecer o nosso crescimento espiritual. Uma outra palavra aqui também, Provérbios 13:20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Então aqui também fala sobre pessoas, né, que eu vou trazer mais profundamente também sobre pessoas. E não é desmerecer ninguém à nossa volta, mas é a gente entender que tipo de pessoa que nós estamos andando. Como eu disse, se essas pessoas estão buscando crescimento espiritual, emocional, físico, se elas estão buscando a Deus, e se elas estão nos influenciando a isso, ou se elas estão buscando coisas totalmente contrárias ao que Deus quer para a nossa vida. Para a gente entender isso também, a gente precisa ver à luz da Bíblia o que Deus quer que nós, quais os ambientes que Deus quer que nós frequentamos, quais as pessoas que Deus quer que nós convivemos. É sobre a gente entender isso. E, então, rapaziada, para finalizar aqui, trouxe algumas perguntas para reflexão. Eu vou deixar essas perguntas aqui também embaixo para vocês estarem estudando e se desenvolvendo em casa também. Então são 4 perguntas. Quais ambientes eu mais frequento? Quais ambientes eu mais gosto? Quais desses ambientes me afastam de Deus? E quais ambientes vão me influenciar a me tornar a pessoa que Deus me criou para ser? Então, rapaziada, umas perguntas ali de reflexão como exercício, vou deixar aqui embaixo aqui na descrição para vocês estarem praticando, fazendo esse exercício em casa, para vocês terem uma visão periférica da vida de vocês e dos ambientes que vocês estão frequentando, dos hábitos que vocês estão tendo. Então, quais ambientes eu mais frequento? Tu vai analisar quais são os ambientes que tu tem mais frequentado ultimamente e quais ambientes tu mais gosta também, para te se autoanalisar. E à luz da Bíblia, sobre o que eu disse aqui também um pouco, vocês podem pesquisar ali no chat GPT também, começar a estudar a palavra, se aprofundar. Quais desses ambientes me afastam de Deus? A gente começar a entender quais os ambientes estão me afastando de Deus, quais os ambientes que agradam a Deus.
Quais esses ambientes estão me influenciando a me tornar quem Deus me criou para ser. Cara, busque estudar a Bíblia. Eu vou trazer muito mais conteúdo aqui também sobre isso hoje. Eu trouxe um tema específico, mas busque estudar mais a palavra de Deus, busque conhecer mais, principalmente, a vida de Jesus. Começa lendo os evangelhos ali, João, Mateus, Marcos, Lucas, os livros de sabedoria também, Provérbios, Eclesiastes. Começa lendo esses livros. Eu comecei por João, conhecendo a vida de Jesus. Foi algo que transformou muito a minha vida de uma maneira muito rápida, assim, digamos assim. Mas eu busquei com muita intensidade. Então começa a refletir, né, tendo uma visão periférica da tua vida, quais são os ambientes que tu está frequentando, se eles estão te fazendo evoluir e fazer com que tu se torne a tua melhor versão, e te aproximam de Deus, ou estão te afastando cada vez mais de Deus e te autodestruindo. E é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém também, se falou contigo e se tu acha que alguém deve ouvir isso também e aprender. Vou trazer mais conteúdos de valor aqui para vocês, de evolução. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus abençoe a vida de cada um.